nós compartilhamos um pouco a respeito de Gideão e terminamos. E nós vimos, fazendo um resumo rápido, que Deus então levantou Gideão para livrar o seu povo daquele quarto cativeiro que eles tinham sido submetidos por um período de 7 anos aos midianitas. Nós vimos que os midianitas são então na Bíblia uma figura de tudo aquilo que tira o nosso deleite de Cristo. E nós vimos, em resumo, que Deus utilizou então Gideão e 300 homens para que a glória da peleja repousasse absolutamente sobre o Senhor e não sobre o exército de Israel. Então ele foi reduzindo aquele exército de 32 mil homens de Israel a apenas 300 homens. E com esses 300 homens, o povo de Israel pelejou com 135 mil homens dos midianitas. E o Senhor então livrou, para que toda a glória, como ele disse a Gideão, fosse dada a ele e repousasse sobre ele. E no final do compartilhamento nós vimos que Deus, ele usou de uma forma bastante interessante Gideão e aqueles 3 grupos de 100 homens, ele dividiu assim, 3 companhias de 100 homens que cercaram o arraial dos midianitas e traziam nas mãos cântaros vazios, uma tocha e uma trombeta. E nós vimos como essas coisas são tipológicas, de uma maneira tão linda. E mostramos então, especialmente relacionado a esse cativeiro dos midianitas, especialmente relacionado então a essa questão do nosso cativeiro, a tudo que tire o nosso deleite de Cristo. Nós vimos que o processo de Deus para livrá-los foi então através daqueles cântaros vazios que foram quebrados. Isso fala da nossa vida debaixo do trabalho da cruz, isso fala de quebrantamento. Quando eles quebraram aqueles cântaros, aquela luz pôde aparecer, da tocha que eles traziam na mão. E na outra mão, na mão direita, eles traziam uma trombeta, e na esquerda uma tocha. E a sequência na hora da batalha era exatamente essa. O cântaro era quebrado, em primeiro lugar. Depois, a tocha iluminava e a trombeta era tocada. E nós vimos então que, na nossa batalha espiritual, o trabalho da cruz, o quebrantamento, é a chave para a nossa vitória. Por quê? O quebrantamento, ele reflete de nós a glória de Deus, tipificada por aquela tocha. Nós vimos o texto em 2 Coríntios, que diz que nós temos um tesouro, que é o próprio Deus que resplandeceu nos nossos corações. Temos este tesouro em vasos de barro, para que a excelência do poder seja de Deus e não de nós. Então, quando aquele cântaro era quebrado, aquela luz da tocha brilhava e aquela trombeta era tocada. A trombeta, na palavra de Deus, fala de testemunho, né? Então, o quebrantamento é a fonte da luz e do testemunho, que na verdade são uma coisa só. O quebrantamento é a fonte da glória de Deus ser vista nas nossas vidas e do testemunho da palavra de Deus ser visto das nossas vidas. Nós terminamos então essa sessão a respeito de Gideão, compartilhando alguma coisa dentro desses princípios. Agora, a partir do capítulo 13 do livro de Juízes, nós vamos pular do capítulo 6, né? Nós vimos capítulos 6, 7 e 8, 3 capítulos a respeito de Gideão. E hoje nós vamos ao capítulo 13. E nós vamos compartilhar um pouco sobre o último juiz de Israel. A história de Sansão vai até o capítulo 16. E é então o maior relato a respeito de todos os juízes. São 4 capítulos, de 13 até 16. Nós vimos com os irmãos quando iniciávamos esse estudo do livro de Juízes, que é a partir do capítulo 17, como vocês podem notar nas suas Bíblias, o relato deixa de ser cronológico. O relato passa a ser, o capítulo 17 inicia, na verdade, um epílogo, aliás, um prólogo, né, que vai até o capítulo 21, né? Um capítulo 21. Capítulo 17 até capítulo 21. E nesse final, irmãos, o que é narrado é exatamente uma ilustração desse período dos juízes. A história dos juízes vai até o capítulo 16, com Sansão. Depois, a partir do capítulo 17, nós temos uma narrativa final
que na verdade é ilustrativa a respeito desse período. Então os irmãos vão continuar vendo coisas terríveis a respeito dessa era negra, que é a era dos juízes, né? Há alguns relatos, então, a partir do versículo 17. Agora, antes de nós lermos alguns versículos do capítulo 13 a respeito de Sansão, eu queria que os irmãos notassem algumas coisas gerais importantes aqui. São 12 juízes que Deus usou para falar ao povo de Israel. 12 juízes. Nós sabemos que o 12 na Bíblia é um número que fala a respeito do governo celestial. Por exemplo, o Senhor escolheu 12 tribos de Israel. O Senhor escolheu 12 apóstolos. A Nova Jerusalém tem 12 fundamentos. Então, o número 12 na Bíblia fala de governo celestial, de administração celestial. E o Senhor levantou 12 juízes para governarem Israel. Agora, irmãos, um detalhe a respeito de Sansão é que por ele ser, então, o 12º, Sansão, ele é uma completação de tudo aquilo que Deus tinha, na verdade, para falar para o seu povo na era dos juízes. Nós podemos dizer que Sansão, ele é um somatório de toda a lição espiritual que Deus quis dar ao seu povo na época dos juízes. E isto é muito importante. Porque nós vamos ver na vida de Sansão duas linhas, duas coisas, duas linhas gerais na vida, na história, nos feitos de Sansão. Por um lado, nós vemos o poder de Deus como em nenhum outro. Em nenhum outro. Os irmãos podem pegar desde o primeiro juiz. Podem olhar a história de Eude, a história de Débora e Baraque, Gideão mesmo, que executou uma vitória ali tremenda com os 300 homens. Mas a história de Sansão é inigualável, porque é uma história absolutamente sobrenatural. O Senhor utilizou um homem de uma forma absolutamente sobrenatural. Em nenhuma história de nenhum juiz nós vemos o poder de Deus, e ele destinava então, através de Sansão, deixar isso claro para Israel. Lá no final, no 12º juiz, no final de tudo, ele queria deixar claro para Israel, claríssimo, duas coisas. O poder de Deus é absolutamente ilimitado. Ele demonstrou isso na vida de Sansão. Irmãos, é incrível o que Deus quis mostrar na vida de Sansão. Qualquer criança que tenha sido instruída na palavra de Deus aqui hoje, nesse local de reunião, conhece a história de Sansão. Mas eu creio que é uma história bem mal interpretada. E eu creio que nós precisamos entrar em detalhes mais fundos a respeito dessa história. Mas ela é realmente cativante, em muitos aspectos. Nenhum dos juízes que Deus levantou em Israel teve a capacidade de demonstrar o poder de Deus como Sansão. Nenhum dos juízes rasgou um leão como se rasga um cabrito, sem ter nada nas mãos. Nenhum dos juízes, depois de aprisionado numa cidade inimiga, ele tenha arrancado as portas dessa cidade com as suas ombreiras e tudo, com a sua tranca, com seus ferrolhos, arrancado a porta dessa cidade, colocado no ombro e subido até o topo da montanha e deixado a porta lá em cima do monte. Nenhum homem era capaz de fazer isso, e nem mesmo centenas de homens. E Sansão arranca a porta da cidade de Gaza sozinho e a leva até o cume do monte no ombro. Então, ele, com uma queixada de jumento, ele mata 1000 filisteus, com osso de jumento na mão. Então, em nenhum dos juízes, o poder de Deus é tão claramente visto como na pessoa de Sansão. Essa é a primeira linha. Deus deseja deixar claro para Israel que Ele é o bom Deus, o soberano Deus, o onipotente Deus, que desejava ter, então, uma relação por excelência com o seu povo Israel. Uma relação na qual eles nunca experimentariam, então, cativeiro de nenhuma forma a nenhum povo, porque eles teriam uma relação com o onipotente Deus. Então ele deixou claro o seu poder na vida de Sansão. Sansão foi levantado por um lado para revelar o poder de Deus. Essa é a primeira linha, é muito clara, já que ele é tão diferente dos outros juízes. Então, o último juiz, o 12º juiz, Sansão, Deus deseja mostrar a glória do seu poder, a sua supremacia. Por outro lado, irmãos, na vida de Sansão, nós temos uma outra lição, agora negativa. Na vida de Sansão, o 12º juiz, Deus deseja deixar claro para o seu povo que o coração deles tinha uma infidelidade incurável. Essa é a outra lição importante. Na pessoa de Sansão, o Senhor deseja deixar claro que a infidelidade, a prostituição espiritual,
da vida do seu querido povo Israel era incurável. Então nós vemos a história de Sansão e o caráter de Sansão refletir isso. É verdadeiramente impressionante. A história de Sansão com mulheres é uma marca da sua história. Sansão toma primeiro uma esposa em Tímina, uma cidade dos filisteus, e se casa com ela, o que era absolutamente proibido pela lei. Que qualquer homem do povo de Deus se casasse com uma mulher então estranha, ímpia. E Sansão toma uma mulher de Tímina para sua esposa. Como se isso não bastasse, logo depois Sansão toma uma prostituta de Gaza e com ela ele mantém um período de relacionamento. E como se ainda não bastasse, ele se afeiçoa a Dalila, também uma mulher dos filisteus, através da qual ele vai então perdendo a sua consagração. Então essas duas linhas são muito evidentes na pessoa de Sansão. Por um lado, supremacia gloriosa de Deus. Ele não é um Deus qualquer, ele é o Deus onipotente, soberano. Ele refletiu isso, é claro que de forma limitada, Deus é muito mais do que Sansão, mas ele refletiu para o povo ver de uma forma absolutamente indescritível, né? O poder de Deus na vida de Sansão, fazendo coisas que deixariam qualquer inimigo de boca aberta, né? Como arrancar aqueles ferrolhos daquela porta daquela cidade e carregá-la nos ombros. Então Sansão mostrou o poder ilimitado de Deus, por um lado. E Sansão mostrou na vida dele, tudo isso na sua vida e nos seus feitos, ele mostrou a infidelidade incurável do seu povo. Ele mostrou o adultério espiritual do seu povo. Ele mostrou o coração idólatra do seu povo na pessoa de Sansão. E essas duas lições então marcam o final da era dos juízes. Porque logo depois, Deus vai então levantar Samuel, que foi um outro nazireu. E através de Samuel, se os irmãos olharem em 1 Samuel capítulo 7, Samuel, profeta e sacerdote de Deus, através do seu comando, ele levanta, ele chama Israel para uma batalha na qual os filisteus são derrotados completamente, já que Sansão não derrotou os filisteus. Sansão apenas iniciou esse processo. Morreu junto com mais de 3.000 filisteus, quando ele derrubou aquele templo de Dagon, não é? Depois de ter os seus olhos vazados, seu cabeleira crescendo de novo, não é? Ele é colocado naquele templo para que os inimigos zombem dele. Ele então derruba aquele templo com mais de 3.000 homens e morre com eles. E o povo de Israel continua sendo oprimido pelos filisteus, porque Sansão não os libertou de todo. Até a época de Samuel, alguns anos depois, quando então Samuel é levantado e livra o povo, baseado no mesmo fundamento original de Sansão, consagração. Sansão era um nazireu, Samuel também era um nazireu. Depois nós vamos ver o significado disso. Então Samuel livra o povo absolutamente do domínio dos filisteus. E não somente livra, mas ele muda a era dos juízes para os reis. Samuel introduz o primeiro rei, que foi Saul, e depois Davi. Então Samuel foi um outro nazireu na palavra de Deus, utilizado por Deus para mudar a era dos juízes para os reis. Ele foi quem introduziu então Saul, o primeiro rei, e para revelar na sua pessoa o valor da consagração, perdido por Sansão. São detalhes muito interessantes. E se os irmãos então procurarem ir mais a fundo em cada um deles, os irmãos vão ver como é rico. Existem 3 nazireus mencionados em toda a Bíblia, de filhos de mulheres estéreis. O primeiro é Sansão. Sansão, nazireu, filho de uma mulher estéril. O segundo é Samuel, que eu já acabei de citar, filho de Ana e Eucana. Sua mãe também era estéril. E o terceiro nazireu é João Batista, que também era filho de uma mulher estéril. Então são 3 homens nazireus, filhos de 3 mulheres estéreis. E em cada um deles, Deus realiza feitos extraordinários. Na vida de Sansão, nós vamos estudar o que Deus queria demonstrar. O valor da consagração, principalmente no sentido negativo, a perda da consagração, o que ela implica. E o fundamento, então, que a consagração é e significa na nossa vida pessoal com Deus. Na pessoa de Samuel, a mesma consagração. Deus, então, levantando Samuel para literalmente mudar a era. Ele foi um homem que mudou a sua era. A era dos juízes para a era dos reis. E foi, então, um homem também conforme o coração de Deus. E depois João Batista, o último nazireu, filho de uma mãe estéril. Ele mais do que Samuel. Se Samuel introduz a era do reino, introduzindo Saul, Davi e outros reis, João Batista introduz o próprio rei, o Senhor Jesus.
João Batista foi aquele que anunciou e que preparou o caminho do Senhor. Então é muito interessante os irmãos verem a relação entre Sansão, Samuel e João Batista. 3 nazireus, filhos de mães estéreis, demonstrando então a absoluta soberania, prazer e bondade de Deus, né? Gerando filhos em ventres estéreis e filhos então que foram absolutamente a Ele consagrados. Sansão, Samuel e João Batista. E 3 homens impressionantemente importantes na história do povo de Israel. E nós vamos ver então o primeiro deles, e o único deles, né? Os outros nós não vamos compartilhar a respeito deles. Pelo menos não dessa vez. Vamos ver um pouquinho sobre Sansão. Eu queria ler com os irmãos então no capítulo 13 do livro de Juízes. Irmãos, o cerne da vida de Sansão então é a consagração. Porque Sansão era um nazireu. É a primeira coisa importante a respeito dele. Deus deseja mostrar na vida de Sansão o que consagração significa. Guardem isso, porque isso é o fundamento de toda a história. Na pessoa de Sansão, um nazireu, o primeiro nazireu, então, filho de mãe estéril, Deus deseja mostrar o que consagração significa. Como ela deve ser mantida, como ela pode ser perdida. Como ela deve ser mantida e como ela pode ser perdida. E outra coisa, Deus deseja mostrar na vida de Sansão, o nazireu, que a consagração é o fundamento do poder espiritual. Essa é a lição-chave da história de Sansão. A consagração é o fundamento do poder espiritual. Não existe poder sem consagração. A gente vai entrar em detalhes e os irmãos vão entender o porquê de todo esse relato, como ele é colocado aqui em Juízes. Mas os irmãos se lembram que quando aquela cabeleira de Sansão foi raspada, não que o poder estivesse no cabelo, mas o poder estava na consagração. E aquele cabelo comprido era um reflexo exterior de uma realidade interior. Assim como o poder nosso hoje, na nossa vida com o Senhor, não está no nosso batismo, na água do nosso batismo. Né? A água que caiu sobre a nossa cabeça e nos batizou, ela não tinha poder nenhum. O poder está na nossa união com Cristo. Fomos mortos com Ele e ressuscitados com Ele. Assim o nazireado, o poder não estava no cabelo comprido, o poder estava no voto de consagração. Aquele cabelo era um reflexo exterior de uma realidade interior. Então os irmãos se lembram que quando aquele cabelo foi cortado, Sansão se tornou um homem, como diz a palavra, comum. Um homem como todos os homens. Ele não tinha mais poder, porque a consagração é o fundamento do poder espiritual. Nós não conseguimos poder espiritual pedindo poder. Nós obtemos poder para viver a vida cristã, poder espiritual, vivendo uma vida no altar. O altar fala de consagração. Permitindo que o Senhor trabalhe todas as áreas da nossa vida. Vida de altar na Bíblia fala de consagração. O nazireu era alguém absolutamente votado ao serviço de Deus. Literalmente falando, para aquele tempo, o nazireu era alguém colocado à parte. Esse é o sentido literal do termo. Nazireu significa separado. Sansão era um nazireu, separado. Ele não ia exercer um ofício secular, ele não ia trabalhar no campo, ele era separado, ele iria servir a Deus. E se os irmãos observarem em Números capítulo 6, eu também não vou entrar em detalhes para a gente ganhar tempo. Números capítulo 6, os irmãos vão ver o voto de nazireado. Livro de Números, foi uma ordenança de Deus através de Moisés. Os irmãos vão ver como é interessante. O nazireado era, na verdade, para os irmãos entenderem bem, uma porta lateral ao sacerdócio. Isso significa o seguinte: ninguém tinha direito de ser sacerdote e, digamos, consagrar-se voluntariamente ao serviço de Deus, porque Deus tinha uma linhagem de sacerdotes. Ele tinha escolhido uma família para servi-lo. Ele tinha escolhido baseado em alguns parâmetros, né? Ele tinha escolhido a família, a casa de Arão, dentro da família de Levi. A casa de Arão era a família sacerdotal. Ninguém tinha direito de falar: eu quero trabalhar no templo, eu quero oferecer aqueles animais em sacrifícios. Eu não quero trabalhar aqui fora, eu quero ser um homem lá do altar, um sacerdote, eu quero entrar no santo lugar, eu quero colaborar. Ninguém podia ter esse direito. Aí seria um direito exclusivo da família de Arão, uma linhagem de sacerdotes. Agora, irmãos, é tão impressionante, porque nós sabemos que hoje no Novo Testamento, nós somos um reino de sacerdotes. Todos nós somos sacerdotes. Temos comunhão com Deus, servimos a Deus e adoramos a Deus.
sem precisar de intermediários. E é interessante como que lá no Velho Testamento, Deus como que abriu uma porta lateral para que isso pudesse acontecer. Olha como isso é interessante. A bondade de Deus. Deus abriu uma porta lateral, digamos assim, para que aquele homem que quisesse fazer um voto de serviço a Deus, esse voto então era um voto de nazireu. Ele poderia se consagrar voluntariamente ao Senhor para o seu serviço. Ele não precisava ser da casa de Arão. Ele seria um nazireu e ele seria separado para esse serviço. Isso mostra então que a intenção de Deus era que todo o seu povo realmente fosse um reino de sacerdotes. Ele deixou isso claro para o povo. Vós me sereis um reino de sacerdotes e uma nação santa, se somente ouvirdes a minha voz. Não é? Sereis a minha propriedade peculiar. Então o nazireu era exatamente esse homem, que se consagrava voluntariamente. Agora, irmãos, na pessoa de Sansão, é muito interessante nós vermos. O Senhor usa Sansão para deixar claro para o povo de Israel, então, a sua bondade, o seu poder, né, aliás, e a infidelidade do povo de Israel. Agora, na pessoa de Sansão, esse não foi um voto escolhido. Presta atenção nisso. Quem escolheu o nazireado para Sansão foi o próprio Deus. Nós vamos ler a narrativa e os irmãos vão ver. Sansão não fez um voto de nazireu. O voto de nazireu foi feito para ele. O Senhor anunciou à sua futura mãe, não é? Que ela geraria um filho e que ele seria nazireu de Deus, consagrado ao Senhor desde o seu ventre, desde o seu nascimento. Então, por que isso? O nazireu era um voto, e voto é voluntário. Por que isso aconteceu dessa forma? Porque Deus queria deixar claro na pessoa de Sansão que não era o seu povo Israel que o tinha escolhido, mas que Deus é quem tinha escolhido Israel. Ele deixou isso claro na pessoa de Sansão. Sansão não optou pelo voto do nazireado. O voto do nazireado o alcançou. Foi posto sobre ele, assim como a nação de Israel. A nação de Israel não optou por servir a Deus. Eles foram escolhidos por Deus para serem uma nação de sacerdotes. Então os irmãos vão ver que tudo na vida de Sansão, desde o seu nascimento, reflete seu caráter, seus feitos, refletem o que Deus queria revelar a respeito de si mesmo, Deus, e do seu povo Israel na sua relação com ele. Ele ia revelar tanto a sua soberana escolha, ele escolheu Sansão para ser um nazireu, assim como ele escolheu Israel para ser seu povo. Ele ia revelar seu amor soberano, sua soberana escolha. Ele iria produzir uma geração impossível, porque Sansão não só foi dito à mãe dele que ele seria um nazireu, mas foi dito a uma mãe estéril. Era impossível Sansão vir à existência. Então Deus queria deixar claro para o povo de Israel que era impossível que eles se tornassem povo de Deus, senão por uma geração de Deus, por uma escolha de Deus. Né? Uma mãe estéril e um filho nazireu. Então isso era para ficar claro para Israel, sua soberana eleição. Sua sobrenatural eleição. Né? A bondade de Deus na sua eleição. Isso por um lado. O poder de Deus baseado nessa eleição que repousava sobre o seu povo. Né? A aliança de Deus com esse povo. Agora, por outro lado, o caráter de Sansão revelou a reação do povo ao seu Deus. Digamos que o povo de Israel como todo também era um nazireu de Deus. Eles também foram chamados para ser um reino de sacerdotes. Mas a história dos juízes deixou muito claro, e culmina agora então na pessoa de Sansão, porque ele é o 12º, ele é a culminância de tudo isso. Fica claro que eles reagiram erradamente a toda essa bondade de Deus e ao chamado de Deus. E Deus então deixou claro na pessoa de Sansão quais eram as consequências desse abandono do nazireado. Qual seria a consequência deles optarem por, na prática, não serem um reino de sacerdotes? Por eles optarem, na prática, a não consagração. Quais seriam, então, as consequências? Então, é muito interessante se traçarem as duas linhas na vida de Sansão, senão nós não conseguimos entender. Né? Agora, traçando essas duas linhas, você consegue entender. Senão você diz, mas como que Deus chamou Sansão um nazireu, consagrado, tratou... Mas como que Sansão pode se comportar assim? Isso não é possível. Um juiz de Israel, um líder do povo, como é que ele pode ter essas atitudes tão carnais e de certa forma, tão depravadas até? Porque o Senhor queria mostrar na pessoa de Sansão quem era o seu povo Israel para com ele. Sansão era um tipo de todo o povo de Israel. O que Sansão fez para com Deus, o povo de Israel estava fazendo para com Deus.
Sansão fez literalmente, o povo de Israel estava fazendo espiritualmente. Então Sansão reflete o caráter infiel do povo de Israel, né? Por esse outro lado, então. Vamos ler então alguns versículos do capítulo 13. Juízes. Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, preste atenção que essa frase aqui introduz todos os cativeiros, nós vimos isso no início, essa frase aparece no livro de Juízes, muitas vezes, né? Tendo os filhos de Israel tornado a fazer o que era mal perante o Senhor, aparece 6 vezes. Este os entregou nas mãos dos filisteus por 40 anos. Vamos ler um pouquinho, alguns versículos, e vamos fazendo umas pausas aqui. Dentro desse versículo 1, queria que os irmãos destacassem o seguinte: o cativeiro agora é aos filisteus. Lembra que na história dos juízes são quantos cativeiros? São 5. O primeiro cativeiro é a Mesopotâmia. É um tipo na Bíblia do nosso cativeiro ao mundo. O segundo cativeiro é a Moabe. É um tipo na Bíblia, Moabe é um tipo da carne. Nosso cativeiro à carne. O terceiro cativeiro é a Jabim, aquele rei de Canaã. É um tipo do nosso cativeiro. Canaã significa partes baixas. Tipo do nosso cativeiro, as cobiças e paixões. Digamos, as partes mais baixas da carne. Depois nós vimos o quarto cativeiro na reunião passada. Um cativeiro aos midianitas. Midianitas falam de tudo aquilo que nos tira o deleite de Cristo. Era o único cativeiro que não colocava Israel debaixo de uma opressão contínua. Eram inimigos que eram saqueadores. Eles iam e vinham por 7 anos, apenas roubando tudo que Israel tinha. Israel podia viver livremente, plantar, quando iam colher, eles saqueavam e roubavam tudo. Não é? Eram saqueadores. Então fala do nosso cativeiro, um cativeiro tão discreto, um cativeiro tão sutil, a tudo aquilo que tira o nosso deleite de Cristo, que não nos dá uma sensação de cativeiro, né? Porque é tão sutil, mas arranca-nos o deleite de Cristo, como os midianitas roubavam a Israel. E agora nós chegamos no último cativeiro, do qual eles foram livrados por Sansão, um outro inimigo diferente. Agora são os filisteus. E nós temos alguma coisa aqui para falar a respeito dos filisteus, que eu creio ser muito importante para a gente entender esse pano de fundo da história de Sansão. Segundo os historiadores, os filisteus vieram da foz do Nilo no Egito, o delta do Nilo. Agora é muito interessante, eles estão aqui na Palestina. Aliás, essa palavra no original hebraico, Palestina, é a mesma raiz do nome filisteus. Então digamos que Palestina significa a terra dos filisteus, porque eles habitavam nela muito antes do povo de Israel. O povo de Israel só veio habitar nela depois que saiu do cativeiro ao Egito. Passaram o Mar Vermelho, passaram o Rio Jordão e habitaram em Canaã. Entraram com Josué, não foi assim? Muito antes deles, os filisteus já habitavam essa terra. Agora, irmãos, o que há de impressionante aí? É que os filisteus saíram de onde para habitar em Canaã? Saíram de onde? Do Egito. Do mesmo lugar onde o povo de Israel saiu. É por isso que os filisteus na Bíblia significam o eu, nós vamos ver por quê. Os filisteus são um tipo do nosso ego, do nosso eu, um cativeiro ao eu, que é o último cativeiro que nós vamos compartilhar então. E os filisteus também tipificam a falsificação espiritual. Tudo aquilo que tem uma imitação de Cristo, mas não tem a realidade de Cristo. Seja na nossa vida, seja no nosso reunir, né, na vida individual ou na vida comunitária. Tudo aquilo que é uma falsificação espiritual. Parece com Cristo, parece de Deus. O quanto nós temos disso hoje na igreja, não é? Os filisteus são então uma figura da falsificação espiritual. Por quê? Porque eles saíram do Egito da mesma maneira que o povo de Israel. Habitavam em Canaã da mesma maneira que o povo de Israel. O que fazia diferença, amplamente falando, entre os filisteus e os israelitas? Os irmãos sabem? O que fazia diferença? É que os filisteus saíram do Egito e foram para Canaã, como os israelitas, mas eles não passaram por 2 imersões. A primeira imersão foi onde? No Mar Vermelho. O mar se abriu para que os israelitas passassem, mas nunca se abriu para os filisteus. E a segunda água que eles passaram antes de entrar em Canaã, qual foi? O Rio Jordão.
O Jordão também se abriu para os israelitas, mas nunca se abriu para os filisteus. Digamos que essas duas águas, elas fazem a diferença entre um filisteu e um israelita, e fazem a diferença entre um cristão e um não cristão hoje. O Mar Vermelho fala do batismo, é uma figura muito clara na Bíblia de batismo. Eles foram libertados do Egito pelo sangue do Cordeiro, que foi passado na porta, que é uma figura de Cristo, não é? Aquela morte objetiva, aquela morte realizada na cruz. E na experiência dos israelitas, aquele sangue derramado no Egito corresponde às águas do Mar Vermelho. Então, quando eles passaram pelo Mar Vermelho, eles foram batizados, diz a palavra, com respeito a Moisés, que era o líder do povo. Não é? Então, o Mar Vermelho é uma figura do batismo. Nós também já fomos batizados em Cristo. Agora, irmãos, essa história do Mar Vermelho, espiritualmente falando hoje, na nossa história, fala do livramento sobrenatural de Deus. Quem que poderia te livrar do Egito? Quem que poderia te livrar do teu cativeiro de aflição? Egito, no hebraico, significa aflição. Quem que poderia te livrar da tua aflição? Quem que te poderia conduzir a Deus, senão Ele mesmo? Quem que poderia abrir o mar para você? Não é? Então, o Mar Vermelho fala da nossa identificação com Cristo na sua morte. Mortos com Cristo, ressuscitados com Cristo. Romanos capítulo 6. Nós fomos sepultados com Ele na sua morte. E como Ele ressuscitou dos mortos, nós andamos em novidade de vida. Isso é o nosso batismo. É o que o Mar Vermelho tipifica. Essa é a primeira água. Agora tem uma outra água. E ela é complementar. Nós podemos dizer que, espiritualmente falando, o Rio Jordão, ele é um complemento do Mar Vermelho. Espiritualmente falando, porque o sentido é o mesmo. É ainda morte e ressurreição, só que agora dentro da história cristã, da vida cristã. Presta atenção. Quando eles saíram e passaram pela primeira água, o Mar Vermelho, eles foram para o deserto caminhar 40 anos com o povo de Deus. E depois eles passaram a água do Jordão. O sentido espiritual do Jordão é o mesmo do Mar Vermelho, só que o batismo, ele acontece uma vez por todas. Ele marca a nossa regeneração. Aquele dia, quando a palavra de Deus iluminou o nosso homem interior, nós fomos regenerados da morte para a vida. Nossa consciência ganhou paz e comunhão com Deus. Nós nascemos de novo. Esse é o Mar Vermelho. O Rio Jordão fala que a nossa experiência do Mar Vermelho ela tem que ser prolongada na nossa história cristã. E que nós nunca vamos herdar a Cristo, tipificado por Canaã, se nós não vivermos, experimentarmos subjetivamente a realidade espiritual da morte e ressurreição. O que significa isso? Que se o nosso coração não estiver submetido, passo a passo, dia a dia, ao trabalhar da cruz, a palavra de Deus viva e eficaz, uma espada de 2 gumes, morte e ressurreição, levando à morte tudo que é do velho homem em nós, e formando em nós Cristo, o novo homem. Se nós não estivermos debaixo do processo contínuo de morte e ressurreição, nós nunca herdaremos Canaã. Nós nunca seremos semelhantes a Cristo. Nós nunca seremos semelhantes a Cristo. Então, o Rio Jordão, para explicar o sentido espiritual, ele fala de quebrantamento. É o mesmo princípio do Mar Vermelho. O Mar Vermelho fala de batismo, identificação com Cristo. Todos nós, pelo menos a maioria aqui, já fomos batizados, conhecemos o Senhor, já nascemos de novo. O Mar Vermelho é uma história passada na nossa vida. Né? Mas o Rio Jordão fala de um princípio espiritual. Para que nós conheçamos a Cristo, desfrutemos as riquezas insondáveis de Cristo, tipificadas por Canaã. O Jordão tem que ser uma realidade diária. E o Jordão fala de morte e ressurreição. Os irmãos se lembram que o Jordão foi onde Jesus foi batizado. O Jordão ele é um tipo na Bíblia de morte e ressurreição. O Jordão, então, fala do trabalho da cruz nas nossas vidas cristãs, de nós que já passamos pelo Mar Vermelho. O Jordão fala de quebrantamento. O Jordão fala que importa que ele cresça e que eu diminua. O Jordão fala do trabalho da cruz. Irmãos, voltando à analogia que nós estamos usando, a comparação, isso faz a diferença entre um filisteu e um israelita. Espiritualmente falando, isso faz diferença até entre cristão e cristão. Nós podemos conhecer na nossa história apenas a experiência do Mar Vermelho. Eu conheci o Senhor Jesus numa história passada, Ele me chamou, Ele me perdoou, eu tive tanta alegria nele, minha consciência passou a ter paz, eu tive comunhão com Deus como meu Pai. Mas se a nossa vida não consiste diariamente em negarmos a nós mesmos, que é o princípio do Jordão,
negarmos a nós mesmos. Lucas capítulo 9 diz assim, dia a dia, diário, dia a dia, tome a sua cruz e siga-me. Então nós não herdaremos as profundidades de Cristo, as riquezas insondáveis de Cristo. Nós podemos ser cristão de apenas uma água e não de duas águas. O Jordão fala então de quebrantamento. Irmãos, isso faz a diferença entre um do povo de Deus e um filisteu. Os filisteus estavam lá em Canaã, mas nem sabiam o que era o Mar Vermelho e nem sabiam o que era o Rio Jordão. Na sua história eles não tinham essas duas águas. Então os filisteus tipificam a falsificação espiritual. E os filisteus tipificam o eu não quebrado. Porque quando nós passamos pelo batismo, o que está acontecendo conosco? Quando nós nos convertemos e nascemos de novo, o que nós ouvimos do Senhor foi o seguinte: olha, você não pode. Olha, você não é. Olha, você nunca poderia chegar a mim. Você não pode se salvar. Você não pode ter paz. Você não pode ter comunhão comigo. Você tem que ser anulado. Eu fiz toda a obra. A obra do Calvário, o valor do sangue de Cristo foi revelado a nós. Né? Então, tanto o Mar Vermelho quanto o Rio Jordão mostram que eu nada sou. Seja no sentido da regeneração, o Mar Vermelho, seja no sentido da semelhança com Cristo, o Rio Jordão. Ele me chamou do Egito, da terra da aflição. Ele está trabalhando a cruz sobre mim, para que eu seja semelhante a Cristo. Essa é a tipologia do Mar Vermelho e do Rio Jordão. Então, todas as duas falam da morte do eu. Os filisteus, irmãos, estavam lá em Canaã, mas eles passaram intactos. Eles não conheciam nada sobre a morte do eu. Agora, os irmãos se lembram que no deserto, entre uma água e outra, entre o Mar Vermelho e o Rio Jordão, uma geração inteira morreu. Você se lembra? Entre uma água e outra, uma geração inteira morreu no deserto. Você se lembra do que aquela geração fala? Fala da nossa resistência ao trabalho da cruz. O Senhor falava, se revelava e eles murmuravam, incitavam a Deus e murmuravam, e levantavam deuses e adoravam, e aquela geração pereceu no deserto. Deus então levanta uma nova geração. A essa nova geração Moisés refala a sua palavra. O refalar do Senhor, o rema do Senhor. Moisés refala em Deuteronômio. Deuteronômio é um refalar de Deus. Ele fala as mesmas palavras da lei de Êxodo, ele refala em Deuteronômio, mas agora para um novo grupo de pessoas, para uma nova geração. E essa nova geração então entra em Canaã e herda as riquezas insondáveis, a terra que mana leite e mel. Os irmãos entendem o que está acontecendo? No deserto, então, figuradamente falando, nós temos morte e ressurreição. Velha geração, a nova geração. Então, quando Deus levantou uma nova geração pela sua palavra, Ele fez aquela geração passar o Rio Jordão, que era exatamente a história, o tipo literal do que Ele tinha feito naquele povo. O que Ele tinha feito naquele povo? Para aquela geração, naquele estágio, é claro, Ele tinha despido aquela geração, então, de si mesmo e levado aquela geração, então, a confiar no Senhor. Os irmãos se lembram que enquanto Josué liderou aquela geração, conduziu aquela geração à terra, a terra teve paz, e eles destruíram seus inimigos, eles destruíram Jericó, que era uma cidade fortificada ali de Canaã, não é? E Deus foi dando vitória sobre vitória a Josué e a todo o seu povo. Agora, quando Josué morreu e aquela geração morreu, a era dos juízes começa. A nova geração vai repetir a história do deserto. Degradar-se, degradar-se, degradar-se. Aí Deus levanta juízes, ressurreição de novo, e resgata o seu povo. Depois aquele juiz morre. Degradação, degradação e degradação de novo. Então, na era dos juízes, a história do deserto vai se repetir. O mesmo processo. É importante nós vermos isso porque nós vamos compreendendo os relatos históricos da palavra de Deus. Né? O que Deus desejou nos ensinar espiritualmente com isso tudo? Ou será que o Espírito Santo quer só nos contar a história? Né? Será que é só relato histórico? É claro que não. Deus está desejando colocar nos nossos corações o princípio da morte e ressurreição. Ele cresça e eu diminua. Deus está desejando cravar nos nossos corações a crucialidade, a centralidade do trabalho da cruz, despindo-nos do velho, revestindo-nos do novo. Eu diminua, ele cresça. Né? Então, irmãos, os filisteus são esses inimigos que tipificam o eu não tocado, o eu não quebrado, o eu não tratado. Esses inimigos estavam lá em Canaã e confrontaram o povo de Israel.
Agora, olha como o Espírito Santo é preciso em tudo que ele faz. O que nós vemos nessa história dos filisteus? Presta atenção em mais detalhes aqui. Foram os últimos inimigos a serem liquidados do povo de Israel. E foram os inimigos mais persistentes. O que você acha disso? Deus levantou Otoniel e lidou com a Mesopotâmia, que tipifica o mundo. Deus levantou Eude e lidou com a carne. Deus levantou Débora e Baraque e lidou com as paixões e cobiças. Né? Em figura, em símbolo, é claro. Deus levantou Gideão e lidou com o que tirava o deleite de Cristo. Mas Deus levantou Sansão e não lidou com os filisteus. Todos os outros cativeiros foram terminados. O cativeiro aos filisteus prosseguiu. Será que isso também nos fala alguma coisa? Claro que fala. O último e mais terrível inimigo com o qual nós lutamos e que sempre permanece conosco é o nosso próprio eu. É o nosso ego, que não se submete ao trabalho da cruz, que resiste à palavra de Deus. Né? Que leva-nos então a experimentarmos a morte não reagindo ao falar de Deus se dependesse da nossa simples natureza. É só pela graça, pela compaixão, pela atração de Deus que Ele mesmo pode lidar com esse filisteu que está dentro de nós. É só pela sua bondade, pelo seu poder, pelo seu poder de atração sobre as nossas vidas. Né? Porque assim como levantando um juiz, e o mais poderoso deles, observe esse detalhe também, não foi apenas um juiz, foi o mais poderoso dos juízes, Sansão. Mesmo levantando o mais poderoso dos juízes, Deus ainda não lidou com os filisteus. Os filisteus prosseguiram até Samuel, um outro nazireu. Né? Então, irmãos, nós precisamos de ir de consagração em consagração, de altar em altar, para que os filisteus possam ser exterminados. Porque é o mais resistente inimigo. O filisteu acompanha até o nosso crescimento espiritual. Quanto mais você cresce, mais o filisteu em você é aguçado. Aquele eu que fala assim, você está ficando muito bom, você está chegando lá, mais um pouquinho você chega lá. Né? Então o filisteu acompanha até o nosso crescimento espiritual, impedindo que Cristo seja realmente tudo em nós, e que todos os nossos valores repousem nele e não em nós. O filisteu vai junto conosco no nosso crescimento espiritual, a todo momento, propondo alianças conosco. Né? Então, na pessoa de Sansão, Deus deixa isso muito claro. E os irmãos vão ver o seguinte, na carne de Sansão, ou a carne de Sansão, assim como a nossa carne, né? Faz com que Sansão busque aliança com os filisteus, na pessoa, então, daquelas mulheres. Sansão não faz aliança com homem filisteu nenhum, é tão interessante se olhar a história de Sansão, ele só faz aliança com mulheres. Né? As mulheres foram um problema na vida de Sansão, as mulheres dos filisteus. Né? Então, Dalila, nós vamos chegar lá na quarta-feira, a gente vai dividir para compartilhar depois. Sabe o que significa Dalila? Que foi a última mulher na história de Sansão? Dalila significa delicada. É tão interessante, irmãos, a forma delicada, sutil, não é? Dalila, como o nosso eu propõe alianças conosco. Você não pode fazer isso com você. Mas, afinal de contas, você merece isso. Você merece um pouco de respeito. Você merece um pouco de consideração. Você merece um pouco de atenção dos outros. Você merece, você merece, você merece, você merece. Não é? E essas coisas são Dalila na nossa vida, são delicadas, são sutis. Né? Atraem a nossa carne, como atraiu a carne de Sansão. E levou Sansão. O que Dalila fez com Sansão? Dalila levou Sansão à perda da sua consagração. Dalila levou Sansão a perder a vida de altar. Espiritualmente falando, o nosso eu nos tira do altar. Se nós não colocarmos o nosso eu no altar, o nosso eu nos tira do altar. Se nós não mantivermos o nosso eu no altar, o nosso eu nos arranca o altar. Ou o nosso eu está sobre o altar, ou o nosso eu nos tira o altar. Só tem as duas opções na nossa vida. Ou nós nos mantemos sobre o altar, ou o nosso ego vai arrancar o altar da nossa vida. Das duas, uma. Foi o que o Senhor quis dizer. Se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Negue o seu eu. Tome a cruz
e siga-me. Na vida de Sansão, esses princípios vão ficar muito claros, irmãos. Porque o princípio do nazireado é a consagração. É a vida de altar. Então, os filisteus são os inimigos aqui, né? Por 40 anos. Se você olhar capítulo 15, passa a folha da sua Bíblia rapidamente. Capítulo 15, versículo 20. Olha o que está escrito lá. Sansão julgou a Israel nos dias dos filisteus, quanto tempo? 20 anos. 20 anos. Mas é dito no versículo 1 do capítulo 13, que nós acabamos de ler, que os filisteus oprimiram a Israel por quanto tempo? 40. Não é? Então, nem o juiz mais poderoso livrou Israel do cativeiro aos filisteus. Né? Irmãos, sem a nossa consagração mantida. E por que ele não livrou? Porque ele perdeu o seu altar. Ele perdeu a sua consagração. Se a nossa vida de altar, se a nossa vida de consagração for perdida, nós não temos chance contra o eu, contra o filisteu. Né? Versículo 2 do capítulo 13. Havia um homem de Zorá, da linhagem de Dan. Dan era uma tribo que ficava bem no sul da Palestina, chamado Manoá, cuja mulher era estéril e não tinha filhos. Apareceu o anjo do Senhor a esta mulher. Observe que nesse sentido Sansão também é muito especial. Só tiveram 2 juízes para os quais o anjo do Senhor apareceu. Nós já vimos que isso é uma teofania, não é? É uma manifestação de Deus mesmo, naquela forma angélica ali, então. O anjo aparece com letra maiúscula aí. Não é um anjo qualquer, é o anjo. Se referindo ao próprio Deus, uma manifestação de Deus não encarnada, não é? Para Gideão, nós vimos na reunião passada, e para Sansão. Dentre os 12 juízes, só para esses 2. Então, em mais esse sentido, Sansão é também especial. Né? Apareceu o anjo do Senhor a essa mulher, que seria a sua mãe, né? E lhe disse: eis que és estéril. Olha que figura linda do seu povo. E nunca tiveste filho, porém conceberás e darás à luz um filho. Agora, pois, guarda-te, não bebas vinho ou bebida forte, nem comas coisa imunda. Porque eis que tu conceberás e darás à luz um filho, sobre cuja cabeça não passará navalha, porquanto o menino será nazireu, consagrado a Deus desde o ventre de sua mãe. E ele, olha essa palavra agora, começará. Ele não terminou, ele parou no meio, porque ele perdeu a sua consagração. Ele começou a livrar Israel do poder dos filisteus. Começou e não terminou. Por quê? Porque ele foi roubado da sua consagração. A partir do capítulo 14, irmãos, depois então que Sansão, a história do nascimento de Sansão é contada, a partir do capítulo 14, os irmãos vão notar um relato interessante. Todo o capítulo 14 até o capítulo 15, os 2 capítulos, até o capítulo 15, versículo 20, que nós acabamos de ler, né? Jogou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Esses 2 capítulos, digamos que ele mostra Sansão nas mãos de Deus. Então, até mesmo aquela aliança que ele fez com aquela mulher de Tímina, que é retratada aqui no capítulo 14, depois a gente vai entrar em detalhes sobre isso, contra a vontade de Deus, porque era uma ordenança clara de Deus ao seu povo, que os seus filhos em Israel não deveriam tomar mulheres gentias para esposas. Sansão violenta a lei de Deus e toma essa mulher como sua esposa. Deus, soberanamente e graciosamente, aquelas 2 linhas que nós falamos, ele continua operando soberanamente sobre essa aliança errada de Sansão, e ele mantém Sansão, na pessoa de Sansão, julgando os filisteus, até o capítulo 15. Tudo que Sansão faz no capítulo 14 são 6 eventos, se os irmãos observarem. 6 atos que acontecem aqui nesses 2 capítulos, 14 e 15. Todos esses 6 atos, eles são dirigidos e, de certa forma, inspirados por Deus, né, e utilizados por Deus na vida de Sansão. A partir do capítulo 16, e é interessante que esse capítulo 15, versículo 20, marca então essa divisão. Né? Porque diz assim, julgou a Israel nos dias dos filisteus 20 anos. Parece que está terminando a história de Sansão aqui. Né? Contou um monte de feitos de Sansão e disse assim, ele julgou a Israel 20 anos no tempo dos filisteus. Parece que acabou. Depois, quando você começa a ler o capítulo 16, continua. Sansão foi a Gaza e viu ali uma prostituta e coabitou com ela. Continua a história.
Não é? Então esse versículo faz uma interrupção muito clara aí, entre as duas sessões registradas da vida de Sansão. E a partir do capítulo 16, então, os irmãos vão ver que Sansão começa a ser roubado da sua consagração. É muito interessante. Ele vai perdendo a sua consagração passo a passo, não é de uma vez. Esse é um outro detalhe importante. Primeiro tem essa história com essa mulher de Gaza, depois tem a sua história com Dalila, e dentro da sua história de Dalila tem um processo de perda da consagração. Ele não vai simplesmente entregando a sua consagração, tem um processo de degeneração. E isso é muito significativo para nós. É assim que acontece conosco. O filisteu, ele não rouba a nossa consagração instantaneamente. O nosso eu, o nosso ego, ele é muito sutil. Ele rouba a nossa consagração pouco a pouco. Os irmãos veem que até aqui nós temos 3 mulheres dos filisteus, né? Que foram então pouco a pouco roubando a consagração de Sansão. E a história de Dalila então ela culmina. Existem algumas coisas muito interessantes ali que a gente vai ver na outra reunião. Ela culmina a degradação de Sansão, a perda da sua consagração. Então essa seria a divisão desses 4 capítulos, né? São 3 primeiros e o último, o capítulo 16. Agora, eu queria que os irmãos notassem mais uma coisa. Esse voto de Nazireu, conforme eu disse para os irmãos registrado no capítulo 6 de Números, era um voto interessante. Ele tinha 2 aspectos negativos e um aspecto positivo. A gente precisa entender isso também. Os 2 aspectos negativos eram o seguinte: o Nazireu não podia tocar em nenhum corpo morto, em nada considerado imundo, nada. Ele não podia ir nem a um velório de um parente morto, ele não poderia tocar morte. É claro que isso espiritualmente também tem um sentido. Isso fala de nós preservarmos as nossas relações com sensibilidade espiritual diante de tudo aquilo que de alguma forma traga morte espiritualmente falando para nós. O Nazireu não podia tocar corpo morto. Se você quiser manter a sua consagração e prosseguir numa vida de altar sendo um Nazireu de Deus, trate de discernir o que na sua vida que te traz morte espiritual. Principalmente nos relacionamentos. Então o Nazireu não podia tocar o corpo morto. Esse era um detalhe negativo. Uma outra característica da consagração de um Nazireu: ele não podia beber bebida forte. Nenhum fruto da uva, nada de vinho, nenhuma bebida forte. Do que isso fala? O vinho, por toda a Bíblia, é um tipo do quê? Os deleites, os prazeres, o gozo. Não é? Então, o gozo do que é terreno. Espiritualmente falando, significa o quê? Significa que na nossa vida, no mundo, nós devemos guardar o nosso coração de que repouse em qualquer aspecto do mundo que possa se tornar, então, o nosso deleite e o nosso prazer, seja o que for, por mais legítimo que seja. Se o trabalho na minha vida é um vinho, eu perco a minha consagração. O Nazireu não pode tomar vinho. Se o dinheiro na minha vida é vinho, eu perco a minha consagração, porque o Nazireu não pode tomar vinho. Se os bens na sua vida são vinho, você perde a sua consagração, porque o Nazireu não pode tomar vinho. Então, vinho fala de gozo, de prazeres terrenos. Ele deveria se abster do vinho. Não significa que nós não podemos nem trabalhar, nem ter bens e nem ter dinheiro. Mas significa que o nosso coração não pode ter gozo nessas coisas. Que o nosso único gozo é Cristo. Cristo é o nosso gozo. Cristo é o nosso prazer. Cristo é o nosso vinho. Cristo é a nossa alegria. Né? Então, há necessidade de sensibilidade espiritual para nós, então, podermos discernir essas coisas. Se o Nazireu tomasse vinho, ele perdia o seu nazireado. Se nós tivermos prazer no gozo do mundo, nós perdemos a nossa consagração. Então, era a segunda característica do Nazireu. Primeiro, tocar a morte. Segundo, os gozos do mundo, os prazeres terrenos. 2 lados negativos. Agora, tem um lado positivo. O lado positivo é exatamente o cabelo crescido. Irmãos, o cabelo crescido, ele é o aspecto positivo porque ele fala da vergonha da cruz, do opróbrio de Cristo. Porque aquela cabeleira daquele tamanho, trançada naquele tempo, era, sem dúvida alguma, uma vergonha para o Nazireu. De alguma forma, ele era um homem discriminado. Então, ele carregava nele mesmo a vergonha de andar dessa maneira.
Na linguagem do Novo Testamento, isso fala do opróbrio da cruz. Hebreus capítulo 13 diz que nós devemos sair a Cristo, fora do arraial, levando a sua vergonha, o seu vitupério. Espiritualmente fala da nossa comunhão com Cristo, carregando a vergonha da cruz, carregando as implicações da vergonha do discipulado, carregando as implicações da vergonha de seguir a Cristo. Duas coisas podem acontecer na nossa vida cristã com relação a esse assunto, e só duas. Ou nós carregamos a vergonha de Cristo, ou nós temos vergonha de Cristo. Ou nós carregamos a vergonha de Cristo, ou nós temos vergonha de Cristo. Uma ou outra. Se nós temos vergonha de Cristo, a nossa cabeleira já se foi, espiritualmente falando. Nós já perdemos a nossa consagração. Agora, se nós carregamos a vergonha de Cristo, nós mantemos o nosso nazireado. Nós sabemos que somos discípulos daquele que foi rejeitado. Foi por isso que Paulo falou para Timóteo: não te envergonhes do Evangelho. Não te envergonhes do testemunho do nosso Senhor, nem do seu encarcerado que sou eu, mas participa comigo dos sofrimentos de Cristo. Irmãos, como isso fala às nossas vidas cristãs. A todos nós, especialmente aos jovens cristãos, já que tem muito menos firmeza em Cristo. Como isso fala à vida, principalmente de jovens cristãos? Né? Nós nunca podemos ter vergonha de Cristo. Nunca. Vergonha do seu nome. Ou nós carregamos a vergonha de Cristo, ou nós temos vergonha de Cristo. Isso, então, é o sentido espiritual dessa cabeleira. Não nos envergonharmos do caminho da cruz. Não nos envergonharmos do Evangelho genuíno, do Evangelho de Cristo. São os três sinais, então, a respeito do Nazireu. Agora, vamos tomar só mais um pouco de tempo, que a gente ainda tem, só para eu chegar no ponto onde eu quero, e quarta-feira a gente prossegue, ainda com Sansão. Dentro das duas linhas que eu tracei para os irmãos, eu gostaria de deixar ainda algumas coisas claras aqui. Na vida de Sansão, Deus então mostra duas coisas. Por um lado, o seu soberano poder, a sua onipotência, o Deus todo-poderoso que ele é, um Deus aliado a Israel. O próprio Sansão devia o seu nascimento totalmente a Deus, não é? Desde a sua própria mãe, ela era estéril, não é? Então ele era uma figura do chamamento de Deus a Israel. Deus foi quem chamou Israel, Deus foi quem gerou Israel como nação. Israel era um povo que não era nada, que não significava nada. Não é? A origem de Israel está lá na Mesopotâmia, lá no mundo, na pessoa de Abraão. Abraão era um idólatra, alguém completamente afastado de Deus. Deus chamou Abraão, e em Abraão ele constituiu então a nação. Não é? Então, na pessoa de Sansão, Deus revelou isso de uma forma clara para Israel. Sansão era um nazireu de Deus, chamado por ele, feito por ele, gerado por ele, consagrado a ele. Não é? Esse é um lado. Por outro lado, então, como eu já disse, na pessoa de Sansão, Deus quer mostrar o que o povo fazia com relação a Deus. Na vida de Sansão, Deus mostrou claramente a infidelidade incurável de Israel. Então eu queria compartilhar com os irmãos só um fato. E na quarta-feira a gente continua. Presta atenção no capítulo 14, vamos ler essa narrativa de Sansão tomando essa mulher dos filisteus para sua esposa. Presta atenção. Desceu Sansão a Tímina, e vendo em Tímina uma das filhas dos filisteus, subiu e declarou ao seu pai e à sua mãe e disse: viu uma mulher em Tímina, das filhas dos filisteus, tomai-ma, pois, por esposa. Porém seu pai e sua mãe lhe disseram: não há porventura mulher entre as filhas de teus irmãos, porque essa era a ordenança de Deus, né, para o povo de Israel, que eles só tomassem mulheres dentre o povo. Ou entre todo o meu povo, para que vás tomar esposa dos filisteus, daqueles incircuncisos. A circuncisão era exatamente a marca da aliança, né, do povo de Deus com ele, né, Deus. Então os incircuncisos eram todos os povos que não estavam na aliança de Deus, né? Disse Sansão a seu pai: toma-me esta, porque só desta me agrado. Mas seu pai e sua mãe não sabiam, presta atenção no versículo 4, que isto vinha do Senhor, pois procurava ocasião contra os filisteus, porquanto naquele tempo os filisteus dominavam sobre Israel. Irmãos, o versículo 4 é um versículo muito impressionante, porque está muito claro que a ordenança de Deus está sendo rejeitada, né?
por Sansão, violada. Mas o versículo 4 diz que isto vinha do Senhor. É claro que Deus não está incitando Sansão a violar a sua aliança. É muito importante os irmãos entenderem. Deus estaria indo contra ele mesmo. Era a mesma coisa de Deus nos chamar para a santidade, mas ele nos incitar ao pecado. Ele faz isso. Tiago diz que Deus não pode ser tentado pelo mal e ele a ninguém tenta. Ele é puro e santo. Então é claro que ele não estava incitando Sansão a tomar uma mulher dos filisteus. Nós precisamos separar as duas coisas aqui. A ordenança era muito clara. Os pais de Sansão até lembraram a ele sobre isso. Falaram, meu filho, mas não tem mulher aqui no meio do povo que você possa tomar? Você tem que ir às filhas dos filisteus? Ele falou, eu quero. Dela eu me agrado. Presta atenção nessa expressão do versículo 3. Só desta me agrado. Está muito claro que quem está falando aqui é Sansão. Né? É o que Sansão deseja. É a sua carne. E os irmãos vão ver essa relação pelo livro todo. A carne de Sansão, promovendo então as alianças com o eu, com os filisteus. É assim que acontece conosco. Todo o clamor da nossa carne fortalece o nosso eu. Promove então alianças com o nosso eu. Agora é interessante, os irmãos notarem uma outra coisa. Sansão desceu a Tímina. Mais uma vez o Espírito Santo usa aqui uma palavra significativa, como tantas vezes acontece. Sabe o que significa Tímina no hebraico? Muito lindo o sentido, irmãos. Significa literalmente terreno dividido. Terreno dividido. É muito impressionante. Terreno dividido. Fica tão claro para nós aqui que o terreno dividido nessa história toda é o coração de Sansão. Sansão tem um terreno dividido, assim como nós temos Tímina no nosso coração. Um terreno dividido. Qual que era a divisão de Sansão? A divisão de Sansão era o Senhor era a sua força. Por um lado ele conhecia o Senhor era a sua força. Por outro lado, a carne era a sua fraqueza. E na vida de Sansão, como eu já falei, repetindo mais uma vez, Deus deixa essas duas coisas claras. O Senhor é a sua força e a carne é a sua fraqueza. O Senhor é a sua força e a carne é a sua fraqueza. Então o primeiro ato de Sansão, a partir do capítulo 14, foi soberanamente usado por Deus. Diz a palavra que Deus desejava, né, na sua vontade, uma ocasião contra os filisteus. Ele usou soberanamente uma atitude carnal de Sansão para julgar os filisteus. Mas, e esse mas tem que sempre ser colocado, mas a atitude carnal de Sansão não pode ser justificada pelo que Deus fez depois. Porque Deus usou a atitude carnal de Sansão para produzir um livramento dos filisteus. Nunca. Sansão agiu de forma carnal. Ele é responsável. E ele colheu todo esse resultado. O princípio de Gálatas. Aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. E Sansão ceifou corrupção até o fim. Ele perdeu a sua consagração. Aquele que semeia na carne, da carne ceifará corrupção. Não tem jeito de semear na carne e colher bênção. Deus usou uma atitude carnal de Sansão, mas isso não foi bênção. É porque Deus é soberano. Maravilhosamente soberano. Mas nunca confunda as coisas, irmãos. Achando que Deus nos incita ao pecado ou que Deus abençoa atitudes carnais. E que nós podemos, afinal de contas, escolher o que mais nos agrada, como Sansão escolheu essa mulher, e que Deus, afinal de contas, vai fazer tudo dar certo. Né? Como muitos jovens cristãos pensam. Eu amo essa moça, então vou me casar com ela. Não tem importância que a palavra de Deus diz que não deve haver um casamento com um não cristão. Um jugo desigual. Isso é bobagem. Ele vai ter muitas chances de conhecer o Senhor depois. Eu vou pregar muito evangelho para ele. Ele vai se converter depois que eu me casar. Quantas alianças conjugais já foram estabelecidas nessa esperança errada de violentar o mandamento de Deus, a ordenança de Deus, né? Não importa o que Deus faça, o que venha depois e como Deus use. Importa que nós estamos agindo pela carne e contra o mandamento de Deus. Então Sansão diz, só desta eu me agrado, né? E Tímina significa então um terreno dividido. Irmão, sabe o que está acontecendo aqui? A primeira prova na história de Sansão. Sansão está sendo provado naquilo que é natural. Ele está tendo uma escolha natural para ele fazer. Os irmãos vão ver que a degradação progride. A gente vai continuar quarta-feira e vai ver. Aqui seria uma primeira prova com relação à consagração de Sansão. Ele era um nazireu. Deus não impediu o nazireu de se casar. Né? O nazireu podia ter esposa. Só que era uma esposa dentre os filhos de Israel. Então Sansão é provado no que é natural em primeiro lugar.
Depois você vai ver que ele é provado no que é da carne, quando ele procura aquela prostituta de Gaza. E depois ele é provado em áreas mais profundas, ele é provado no que é demoníaco, na pessoa de Dalila. Porque por trás de Dalila, os irmãos vão ver que tinha os príncipes dos filisteus. Os príncipes, os principais. Então fala daquilo que é demoníaco. Então, por trás de Dalila, aquela pela qual ele se afeiçoou tanto, a gente tinha uma fortaleza de filisteus, os príncipes dos filisteus. Então Sansão ele vai sendo provado no que é natural, provado no que é da carne, provado no que é demoníaco, e ele, afinal de contas, perde a sua consagração. Juízes capítulo 15 é o último texto que a gente vai ler para a gente terminar por hoje. Juízes capítulo 15, eu queria ler de 1 a 8. Depois a gente, na próxima reunião, vai prosseguir a partir do capítulo 16 de Juízes. Capítulo 15, eu queria que os irmãos vissem o que aconteceu. Sansão, então, toma essa mulher de Tímina e se casa com ela. Depois, ele propõe um enigma para os convidados para aquelas suas bodas, né, que eram dos filisteus, a respeito daquele leão que ele tinha matado, rasgado como se rasga um cabrito, e algumas abelhas tinham feito um ninho ali naquele leão, ele então passou outro dia pelo leão e tinha mel, e ele comeu do mel. Então ele propõe aquele enigma para os filisteus para eles decifrarem, né? O enigma do versículo 14, do comedor saiu comida e do forte saiu doçura. E eles então não decifram o enigma até o último dia, e depois do 7º dia eles descobrem, através dessa mulher de Sansão, né, ela relata a eles esse enigma. Versículo 19 desse capítulo 14, Sansão se ira contra eles, aliás, outros inimigos ali dos filisteus, né, ele mata 30 deles para pagar a aposta que ele tinha feito com os filisteus, né, de 30 camisas, 30 vestes festivais, né. Então diz a palavra aqui que ele mata 30 homens, despoja dessas vestes e paga a aposta que ele tinha feito, né? E no versículo 20 diz assim: ao companheiro de honra de Sansão foi dada por mulher a esposa deste. Então ele sai do meio dos filisteus ali, né? Ele é ludibriado ali, ele fica muito irritado com a situação e ele sai do meio deles e larga até a mulher dele. Ele desiste ali já nas bodas mesmo, a mulher dele fica para trás. Ele volta para sua casa em Dan, para sua família. Muito tempo depois ele torna para a casa da sua mulher. Isso está escrito no capítulo 15. Né? Ele volta para sua mulher. Quando ele chega lá, ele descobre que o pai dela tinha dado essa sua mulher para o seu companheiro de honra, lá nas suas bodas, no seu casamento. Né? Então ele o pai passou a mulher de Sansão para outro, para um companheiro. E Sansão fica muito irritado. Ele diz assim: agora você não vai me culpar por tudo que eu fizer com os filisteus. Ele pega 300 raposas, amarra uma de costa para a outra pela cauda, por um trapo, coloca fogo e solta aquelas raposas incendiárias, né? Queimando então toda a seara dos filisteus, vinhos, trigos, olivais, e promove um arraso. E os filisteus se iram contra ele. Eu estou contando só a história para os irmãos verem uma coisa no versículo 7 e 8, para a gente terminar. Depois que Sansão solta essas raposas e queima a seara dos filisteus, versículo 7 diz assim, olha: disse-lhe Sansão: se assim procedeis, não desistirei enquanto não me vingar. E feriu-os com grande carnificina. Versículo 8. Não bastasse ele ter queimado essas searas, né? Os filisteus foram contra ele, ele deu uma liquidada ali em mais uma turma dos filisteus, né? Feriu-os com grande carnificina, diz o versículo 8. Agora eu queria que você notasse uma coisa aqui. E desceu e habitou na fenda da rocha de Etã. É interessante, irmãos. Se você ler o capítulo 14, versículo 1, diz assim: desceu Sansão a Tímina. Esse desceu é muito sugestivo. Isso mostra que Sansão, ele tem, a sua caminhada é descendente. Ele desce a Tímina. Tímina significa então um terreno dividido. O coração de Sansão foi dividido. Ele se afeiçoou de uma mulher dos filisteus. A sua carne afeiçoada a uma dos filisteus. Não é? Isso fala da nossa aliança por causa da nossa carne ao nosso próprio eu. Sabe quem que é o nosso amante? Sabe quem que é o nosso amado? É o nosso eu. Porque nós somos divididos. A nossa carne nos conduz a amarmos a nós mesmos. Né? Então, se você ler agora o versículo 8 do capítulo 15, diz a mesma coisa, olha: feriu-os com grande carnificina e desceu, olha, desceu de novo. Sansão está só descendo. Desceu e habitou na fenda da rocha de Etã.
Sansão, literalmente, ele vai se esconder. Sabe o que significa etan? Uma outra palavra sugestiva no hebraico. Significa lugar de seres famintos. Lugar de seres famintos. Etan. É aí que Sansão vai se esconder. Lugar de seres famintos. Nos dá uma ideia que, de alguma forma, Sansão está perdendo a sua consagração. Sansão está dividido. Tímina foi a primeira fase da sua história, né? Agora ele já está escondido nessa gruta, na rocha, em Etan. E Etan significa lugar de seres famintos. Irmãos, o coração dividido faz com que nós tenhamos uma sede insaciável. Na medida em que nós nos apegamos a nós mesmos, ao nosso próprio eu, nós temos uma sede insaciável. Nós nos escondemos, né? Sansão se escondeu aí dos filisteus, em Etan, lugar de seres famintos. É sugestivo espiritualmente. Todas as vezes que nós impedimos o progresso do trabalhar da cruz em nós, nós nos escondemos em Etan. Nós somos seres famintos. Nós somos seres que não encontram satisfação, porque o trabalho da cruz não tem progredido em nós. Porque Deus mesmo não tem sido a nossa satisfação. E os irmãos vão ver a partir da próxima reunião que Sansão vai passo a passo descendo. Ele não para de descer aí, ele desce mais. Ele vai em Gaza e desce mais. Depois ele se alia com Dalila e desce mais. Então ele vai perdendo a realidade espiritual do seu nazireado, fazendo então aliança com o eu. São muitos aspectos, são diversas formas, mas é o mesmo eu. Isso é importante você notar. São 3 mulheres diferentes, mas são 3 filisteus. São 3 aspectos diferentes do mesmo eu, que nos atrai, que nos seduz, que nos conquista e que, acima de tudo, que rouba a nossa consagração. Próxima reunião, então, nós prosseguimos. Amém. Senhor, te agradecemos, porque o Senhor nos deu a sua palavra e aprove ao teu coração deixar nela tudo o que outrora foi escrito para o nosso ensino escrito. Obrigado, Senhor, porque o Senhor é capaz e soberanamente amoroso para nos dar condição espiritual, sensibilidade espiritual, para discernirmos em nós os inimigos do Senhor, dentro da nossa própria carne, dentro da nossa própria história, dentro do nosso próprio eu. Senhor, nós te pedimos que, pela graça, o Senhor aguce em nós essa sensibilidade ao que não é teu em nossas vidas. Essa sensibilidade ao que é eu. E que nós aprendamos, Senhor, a conduzir esse eu à cruz dia a dia, permitindo que o processo de morte e ressurreição seja uma realidade em nós, pelo teu falar, pela tua palavra. Ajuda-nos, Senhor, a ser dóceis, para que nada nos roube a nossa consagração. Ajuda-nos a não desejar coisas que não estejam debaixo da vontade declarada do Senhor. Obrigado porque o Senhor lida com os nossos corações no altar, porque o Senhor é bom, sua misericórdia dura para sempre. Esclarece, Senhor, aos nossos corações os aspectos que aqui foram compartilhados dentro da história espiritual de cada um de nós com o Senhor. Nós te pedimos, o Senhor aplique isso em nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém.